Paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o diácono Luiz Fernando. Estamos nesse dia, nessa manhã, para clamar ao Senhor, para estarmos passando essa lição de hoje, a lição de número 4, do terceiro trimestre, ano de 2023, quando a criatura vale mais que o Criador. A gente vai estar refletindo nessa lição de hoje, pedindo para que Deus direcione, para que venhamos entender aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. Antes de nós começarmos a entrar nessa leitura, nesse estudo, vamos estar fazendo uma oração, pedindo a Deus que Deus direcione os nossos passos, para que Ele venha abençoar esse estudo esta manhã na nossa vida, para que possamos captar o máximo de proveito, o máximo de coisas, o máximo de estudo que o Senhor tem para nos passar, através dessa lição, do aprendizado que o Senhor quer nos transmitir. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele direcione esse estudo nesta manhã. Deus, Pai querido, obrigado, meu Pai, por esta manhã, Senhor, pelo fôlego da vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, meu Pai, de se encontrar, ó Deus, na Tua presença, Pai, de louvar o Teu santo nome, Pai. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio, Pai, que o Senhor nos separou, Pai, nos proporcionou, ó Deus, de estarmos, ó Pai, aqui, Senhor, com o fôlego da vida, Senhor, para prontidão, Pai, estudar, ó Deus, a Tua palavra. Que o Senhor possa direcionar, ó Deus, esse estudo. Que o Teu Espírito, Pai, venha nos ajudar, Pai, venha encaminhar todas as coisas, Senhor, para que venhamos entender aquilo que o Senhor quer nos transmitir, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Pai, através desse estudo, através dessa lição, meu Pai, para que venhamos ficar na Sua dispensação, ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, e nos dar, Pai, uma semana, Senhor, uma manhã abençoada, Deus, na Tua presença, meu Pai, que o Senhor possa estar direcionando, Senhor, a nossa vida, a nossa família, Pai, para que possamos, ó Pai, através dessa lição, estar transmitindo, ó Deus, a Tua palavra, aquilo que aprendemos, ó Pai, pregando, Senhor, as Suas boas novas, meu Pai. Assim, ó Deus, é o que te pedimos, fica conosco, Pai, nessa manhã, ajuda-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Lição de número 4, vai nos dizer, quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo, que se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo de número 25, que vai nos dizer assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina, pela mentira e vaidade humana. A gente vê aqui a leitura bíblica desse texto áureo, está lá em Romanos, do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Você que quiser estar acompanhando na sua Bíblia, junto com a revistinha, vamos estar lendo essa leitura, para nós estar começando esse estudo, a introdução e esses tópicos que temos para estudar nesta revista. Porque os céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça do homem, que detém a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nelas se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, porque eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça,
Antes, em seu discurso, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e das aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Glória a Deus. Né? A gente vê uma leitura, né, bem especificada daquilo que essa lição nos quer nos passar. Já vamos estar pulando pela parte da introdução, que vai estar nos dizendo assim: a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Então, tópico 1, o desprezo à verdade. 1. A impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego asebei, que significa irreligiosidade. Ela se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocabulário injustiça vem do grego adikia, e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem para com o próximo. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Essa investida contra o temor do Senhor é a relativização do pecado, aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem glorificar o Criador. Então a gente vê, nesse tópico 1, o desprezo da verdade. Quando a gente despreza a verdade do Senhor, a sua palavra, aquilo que o Senhor só vem nos ensinando através de sua palavra, através dos seus mandamentos, da forma em que devemos andar, da forma que devemos viver diante do Senhor. Se a gente se apartar dessa verdade, se a gente não meditá-la nela dia e noite, como diz ela, a nossa tendência é enfraquecer, a nossa tendência é ir desanimando, é ir parando, E como Timóteo vai dizer, o homem tem a sua consciência cauterizada. O que é uma consciência cauterizada? Porque ele já não aceita mais a verdade. Ele sabe o que é a verdade. Ele sabe, o que Deus faz, o que Deus manifesta a sua glória. Ele tem o total conhecimento daquilo, mas a sua consciência agora está cauterizada. Uma consciência cauterizada nós entendemos que aquilo que para nós achamos certo, para ele já não tem mais essa visão de estar correto. Ou seja, aquilo que nós sabemos que a verdade, aquilo que nós sabemos que é pecado, aquilo que nós sabemos que não vai agradar ao Senhor, já com a consciência cauterizada,
a humanidade pensa que isso não é errado contra Deus, que Deus não vai ficar furioso contra aquilo, Deus vai aceitar o pecado, Deus vai aceitar a desobediência por causa da insensatez humana, né? Porque, como diz a palavra, o pensamento, né, do homem acaba sendo acerca de cima de todas as coisas. Ou seja, para o homem, então começa a desprezar a verdade e o seu autoconhecimento começa a entrar em ação. Vemos aqui no subtópico 2, a insensatez humana, né? O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus, nem lhe rende graças. Em lugar de reconhecer o Criador, o seu criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino, né? Por causa das especulações pretensiosas do seu coração e de sua auto-idolatria, tanto em seu raciocínio quanto o seu intelecto, em relação à verdade, tornam-se inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral, né? Como aquilo que a gente estava comentando aqui, né? Com a alta idolatria, né? Pelo pensamento do homem, pelo conhecimento, né? Que a gente tem nos dias de hoje, né? A gente vê que o homem tem deixado de seguir essa verdade, né? O homem tem, pelo seu intelecto, tem se achado maior, ou seja, tem se colocado acima do que o próprio Criador, né? O Criador de todas as coisas, o Criador que nos deu o fôlego da vida, né? Que nos desceu, porque do pó fomos formados, como diz Gênesis, né? Se não fosse o Senhor em soprar, né, o seu fôlego, soprar sobre nós, e nós ganhássemos o fôlego da vida, né, para se posicionar como servo, como soldado diante do Senhor, né? Se não fosse pelo fôlego do Senhor, ainda não existiríamos, né? Mas o Senhor quis realizar essa obra, né? Esta obra maravilhosa, né? O ser para adorá-lo, né? Para glorificar-o a Ele. Mas pela insensatez humana, o conhecimento, né, que toda a tecnologia de hoje traz sobre a nossa vida, né? Muitas das vezes, pelo conhecimento do homem, o homem deixa, né, essas coisas de lado, né, em adorar, em render graças ao Senhor, né, que fez todas as coisas, e acaba se auto-idolatrando, né, dizendo que ele é mais, que ele conhece todas as coisas, que ele tem um conhecimento avançado da ciência, da tecnologia, de tudo isso, né? E acaba rejeitando, né, a verdade, acaba rejeitando ao Senhor, né, e se colocando como uma criatura acima do Criador. 3. O culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos. Dentre eles, a impureza sexual, a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano, prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Na ciência, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria e afronta ao Criador, que é bendito eternamente a Deus. Nós vemos, né, que isso
que o Senhor abomina, né, o culto à criatura, porque tanto é que um dos seus mandamentos, né, diz para somente a Ele, né, prestarmos culto, somente ao Senhor, né, devemos render graça e prestar-lhe culto, né, e não o ser criado, né, porque o ser criado não passa de pó, né, e ao nosso Senhor, né, que fez todas as coisas, né, que nos criou, que libertou o seu povo, né, que entrou na peleja contra guerras e os fez o vencedor e o povo de Israel. Né. A gente vê que o Senhor é quem nos guarda, né, como o salmista diz que o Senhor, né, que o guarda de Israel, não dorme, não cochila, mas ele sempre está atento, né, ao clamor da igreja, ao clamor, e está atento, né, às suas situações, aquilo que ocorre sobre a sua vida. E o Senhor está a cada passo, a cada minuto, a cada segundo nos guardando, nos livrando de todo mal. E por causa que o Senhor fez de tudo isso, e pelo desprezo ao Criador, né, o homem passou então a honrar o homem, né, a glorificar o homem, né, que não pode nada, porque o homem não pode te ajudar, né, a sair de uma situação que você está hoje. Né, o homem não consegue te tirar do fundo do poço, né, assim como o Senhor fez com a vida de muitos. Né. A gente estava ganhados, perdidos, né, como peregrinos no deserto, mas mesmo assim o Senhor estava cuidando. O Senhor estava zelando sobre a nossa vida, estava nos guiando, nos protegendo, né, dando a direção sobre a nossa vida. O Senhor nos tirou, né, deste barro, desta lama, e nos começou a moldar, né, uma nova criatura diante do Senhor. Passemos a aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador da nossa vida, e através deste ato, né, através das nossas palavras, né, que dizendo aceitamos ao Senhor, quando nós estava dizendo isso, nós estava dizendo, Senhor, agora a nossa vida é dependência do Senhor, né? Então faz o que o Senhor bem entender, faz o que o Senhor quer sobre a nossa vida, e enquanto isso lhe renderemos graças ao Senhor, né, que fez todas as coisas, né? Como diz aqui, ó, na ciência a matéria é colocada acima de Deus. Você veja, sendo Deus o Criador de todas as coisas, como pode a ciência relatar tal algo, né? Como pode a sociedade dizer que tudo isso, né, é colocado acima de Deus, né? Porque o Senhor, né, o Senhor deu o conhecimento aos homens, sim. Os homens têm o conhecimento da ciência, os homens têm o conhecimento de tudo que, né, o mundo nos proporciona hoje, né, tanto em lado da política, em lado religioso, tudo isso, né, vem se encaixando. Só que muitos têm se esquecido, né, que tudo isso foi em Deus, né, que estava preparando. O Senhor sabia de todas as coisas quando nos fez, quando criou, né, sabia que tudo isso viria, né, mas mesmo assim o Senhor fez, né, deu conhecimento ao homem, só que não para que o homem o rejeitasse, mas para que o homem entendesse que nada é capaz de substituir o nosso Deus. No tópico 2, nós vemos a revolução do pensamento humano, né? Renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e século XVI. A característica deste movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, de tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em tal qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos e pelos turcos em 1453 até 1789, Revolução Francesa.
A visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica em que os homens se tornavam a única medida de todas as coisas, né? No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, o homem passaram a enxergá-la a partir das lentes da criatura. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo. João 20, 25, 29, a gente vê isso daí. Nesse sentido, a revolução científica e literária que deu-se a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. Você veja, os renascentistas recusavam-se a acreditar que qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente, ou seja, para tudo tinha que ter uma explicação lógica. Se Deus ponhava uma nuvem para acompanhar o seu povo, tinha que ter uma explicação para aquilo, Se Deus levantasse agora aquela nuvem de fogo e uma coluna de fogo, tinha que ter uma explicação para aquilo. Não conseguimos acreditar, que o Senhor é capaz de fazer coisas sobrenaturais sobre a nossa vida, E a gente vê que agora, a gente vê ao ponto a visão de Deus, passaram a enxergar aos olhos da criatura, A criatura querendo direcionar, a criatura querendo dar ideias, fazer tal, passar essa visão para a sociedade, para o povo. Mas nós vemos que se a gente seguir, que tanto é que a palavra do Senhor vem nos dizendo, bendito é o homem, maldito o homem que confia no homem, que se a gente confiar, se a gente depender do homem, a nossa vida, a gente só tem a tendência em cair. A gente só tem a tendência em ir no mais fundo poço, porque o homem não é capaz de nos salvar. Isso é só dado ao Senhor Jesus, através do teu sangue precioso, A visão que devemos ter aos olhos do Senhor é que o Senhor Jesus desceu, destituiu da sua glória, pisou na terra, e mesmo sendo Deus, a própria palavra do Senhor vai dizer que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilando a si mesmo, se fazendo forma de servo. Ou seja, Jesus era Deus, mas aqui na terra ele se fez como servo, desceu como humano, ou seja, 100% Deus, mas também 100% homem. Ele se fez servo, fazendo esse ato caríssimo, como a gente vê que devemos servir ao nosso próximo. Tanto é que ele vem dizer, eu vim para servir. Tanto é a gente vê essa passagem nos evangelhos, que Jesus pega ali os pés dos discípulos e começa a lavar, e dizendo, eu vim para servir. Você imagina o próprio Senhor descendo e lavando o pé dos seus discípulos. Então a gente vê que o amor tem que prevalecer sobre a nossa vida, A humildade, a consciência de que o Senhor é poderoso e é bendito eternamente. Amém. Humanismo. A Itália foi o principal centro humanista do fim do século XV. Para o movimento humanista, a ética e moral depende do homem. Assim, a criatura passou a ser base de todos os valores e não o Criador. Os humanistas aprofundaram os seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo, porém não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, que antecede muitos direitos que aparecem nos tempos modernos. Destaca ainda que as Escrituras ensinam a igualdade entre raças, classe social e de gênero. E a gente vê que a palavra do Senhor é que ela direciona todas as coisas. Não tem como o homem destruir um manual, porque sem a palavra de Deus
né, o mundo estaria perdido. Né? Se a palavra do Senhor, sem os seus mandamentos, nós estaríamos perdidos. Porque é o Senhor, né, que através da sua palavra que direciona. Mas muitos perderam essa sensibilidade, né, de procurar, de buscar socorro na palavra do Senhor. Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade ou modernidade líquida surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcaram esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o comunismo desenfreado. A gente vê então agora no tópico 3, né? Tipos de auto-idolatria. Idolatria de alta imagem. A idolatria é tudo o que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à alta imagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesma. Ela também anseia por conhecimento de modo ilícito, buscar estar sempre em evidência. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. A gente pegando essa base, então idolatria é tudo aquilo que se coloca em adoração ao lugar de Deus. Ou seja, a gente só a Deus deve dar a adoração, somente a Ele prestar culto, né? E a gente vê isso quando Moisés estava naquele monte, né? Moisés subiu ao monte para fazer as tabuletas, os mandamentos do Senhor, mas quando Moisés desce, Moisés vê que o povo construiu aquele bezerro de ouro. Ou seja, Moisés fica furioso, né? Porque o povo, né, estava em ato de idolatria, estava adorando a um bezerro feito por mãos de homens, né? A um bezerro feito, né, com prata, com ouro, né? Sendo um bezerro que não pode falar, porque é uma estátua, não pode ouvir, não pode atender o pedido do povo. E aí o Senhor odeia tal idolatria, porque somente a Ele, né, devemos dar total adoração, somente a Ele devemos ter essa consciência sobre a nossa vida, né? Que o Senhor, né, odeia a idolatria contra a sua vida. Então que possamos entender, né, e que não venhamos ser, porque a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem. Idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegaram a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos em seus corações.
Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração, como diz Salmo 119, versículo 11, né? Guardar a palavra de Deus no coração, né? A gente sabe que nosso coração é enganoso, então, e que Deus condena a adoração a ídolos, né? Infelizmente, né, hoje existem muitas pessoas que apenas vão para o culto por ir, né? Mas que o seu pensamento na hora do culto, na hora da palavra, estão voltados a outras coisas, né? O pensamento está longe do lugar no qual estamos muitas das vezes, né? Infelizmente, muitos hoje em dia apenas vão para o culto simplesmente porque são convidados, né? Ou porque muitas das vezes a mãe chama para ir, o pai chama para ir, um amigo chama para ir, mas muitas das vezes o seu coração não está ali voltado totalmente ao Senhor, né? Porque tenho certeza absoluta, quando nós estamos no culto, prestando adoração a Deus, completamente ligado com o reino do Senhor, com os céus, naquele momento, eu tenho a certeza, né, que Deus, ele faz uma obra extraordinária sobre a nossa vida. E o Senhor fala conosco em mínimos detalhes, se a gente estiver ligado diante do Senhor. Mas muitas das vezes a gente pode entrar para o culto, né, mas às vezes despercebido daquilo que o Senhor está falando. E muitas das vezes a gente tem que prestar atenção, porque muitas das vezes a gente quer que Deus fale, que Deus faz sobre a nossa vida, que Deus nos dê uma resposta de algo, mas muitas vezes a gente entra para o culto e não fica ligado com aquilo que o Senhor está nos mostrando, com aquilo que o Senhor está nos revelando. Apenas pode ser antes da palavra, em mínimos detalhes, segundo antes, né? Se a gente passar despercebido algo, né? O Senhor falou conosco e a gente não percebeu. E aí a nossa tendência é murmurar, falar, mas Deus, o Senhor ainda não me respondeu. Aí o Senhor lá de cima fica pensando, eu te respondi, mas você não estava prestando atenção, né, aos meus sinais, né? Então que devemos, né, priorizar, né, essa busca, esse íntimo com o Senhor, né, e estar ligado e guardar, como diz Salmos, guardar a palavra de Deus em nosso coração. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus guardada em nosso coração, né, todo o mau pensamento, toda a insensatez, toda a descontração, né, a palavra de Deus mantida em nosso coração, ela não deixa, né, que o homem venha se contaminar, porque a palavra está guardada, né? Talvez o diabo venha querer falar palavras, querer lançar coisas sobre a nossa vida, a nossa cabeça, para que desça sobre o nosso coração e pecamos diante do Senhor, mas guardando a palavra, né, guardando a espada. Quando todo mau pensamento vem, quando a palavra contrária vem para nos magoar, para entristecer, a palavra do Senhor vai cortando para um lado, para o outro, né? Não deixando que nós desfalecemos, mas mantenhamos a nossa fé, a nossa vida diante do Senhor, né? Idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade, libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio do pecado. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: Gálatas 5,16. Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Conclusão: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência da retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima do seu Criador,
Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem leva seu interesse acima da vontade divina. A consciência são a auto-idolatria, depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Então, a palavra do Senhor e o conselho do Senhor sobre a nossa vida, que vivamos no Espírito e jamais satisfaremos o desejo da carne, que tudo isso, a auto-idolatria, tudo isso com o pensamento humano, que devemos entrar neste propósito para satisfazer ao Senhor e não a nós mesmos. Por mais que um homem pode ser intelecto, com seu conhecimento avançado, mas mesmo assim que a humildade possa estar sobre a nossa vida, para que venhamos andar no Espírito, viver no Espírito, para que jamais satisfaremos o desejo da carne. Aquilo que o mundo oferece hoje, para nós abandonar os princípios de Deus, para nós se afastar da essência genuína e verdadeira, que é o Cristo. Ou seja, a cultura passou de uma base sólida para uma base líquida. Aquilo que era de princípio antes, agora não importa mais. É que venhamos manter, então, a nossa base sólida, a nossa base rígida, a nossa base fortificada, a nossa raiz enraizada em Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Que não venhamos deixar que venhamos ser mais, mas que tenhamos essa consciência de que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é quem faz todas as coisas, que transmite a verdade, que faz sobre a nossa vida coisas maravilhosas, que venhamos manter a nossa base em Cristo, com a humildade em nosso coração. Amém? Eu deixo essa lição para os irmãos, estar meditando e respondendo as questões, as perguntinhas que estão logo a seguir. Vamos estar vivendo no Espírito, porque é somente vivendo no Espírito, que a gente vence esse império do mal, que está surgindo, que não é de agora, que a gente sabe que a Bíblia já vem nos alertando, de tais acontecimentos, e que venhamos estar a cada momento preparados, para viver, para experimentar as boas novas do Senhor, o seu sobrenatural sobre a nossa vida. Amém? Que o Senhor seja louvado sobre a tua vida, fique na paz do Senhor, tenha um ótimo dia na graça de Deus, que o Senhor te dê um final de semana abençoado, e no nome do Senhor Jesus. Amém.